Tá, apertei aqui para gravar, mas não começou ainda, parece. Agora sim. Ele demora um pouquinho. Agora tá gravando. Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Então, bom dia a todos, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre atributos, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os atributos, como analisar os atributos na modelagem de dados, e vamos inicialmente fazer uma correção aí do exercício da aula passada, né? Do cenário da biblioteca, né? Então, deixa eu passar aqui. Então, basicamente, uma possível solução para o nosso cenário da biblioteca seria esse, né? Então, onde o usuário pode realizar N empréstimos, um usuário pode efetuar N reservas, né? Daí, um empréstimo pode locar vários exemplares e um exemplar pode estar locado, exemplares pode estar locado em vários empréstimos. Lembrando daquela relação que nós fizemos lá entre exemplar e livro, né? Então, um livro ele pode ter vários exemplares e um exemplar só pode pertencer a um livro. Uma reserva possui N livros, certo? Então, aí quando eu reservo, eu não estou reservando um exemplar, eu estou reservando o título de um livro. E depois, na hora que houver um exemplar desse livro disponível, vai ser entregue a mim. Então, um livro pode estar em N reservas e uma reserva pode ter N livros. Daí, no livro, nós temos aí que o livro ele pode ter várias categorias e uma categoria pode ter vários livros. Um livro ele pode ser produzido por N autores e um autor pode produzir N livros. Uma editora pode produzir N livros e um livro pode ser produzido somente por uma editora. Então, essa seria mais ou menos um cenário, resolução de um cenário de uma biblioteca. Lembrando que você pode ter um grau de complexidade maior ou menor aí, dependendo do que você efetivamente quer controlar. Mas como a nossa ideia era controlar os empréstimos e as reservas, e esse cenário aqui seria um cenário de possível solução. Posso ter mais entidades, menos entidades, posso ter algumas relações um pouco diferentes? Posso ter, sim. Então, aí não é algo assim, se eu não fiz exatamente igual o que está aqui, está errado. Mas são visões diferentes. Essa é uma visão minha e do professor Anderson aí da resolução. Mas vocês podem ter tido outras visões também. Então, por isso, dentro de modelagem de dados, é tão importante você fazer a parte de documentação, porque nesse momento, na hora que você apresenta essa visão, é o momento de debater se essa é a melhor solução possível. Então, quando se faz um projeto de modelagem, nós chamaríamos, por exemplo, os bibliotecários, faríamos a exposição desse modelo, explicaríamos esse modelo para os bibliotecários validarem se isso resolve o problema deles. Até porque quem realmente entende do assunto biblioteca são os bibliotecários, nós somos desenvolvedores. Dúvidas, pessoal? Importante perceberem ali, né, nos relacionamentos, né, a questão da cardinalidade, que inclusive a Keren perguntou agora há pouco, né, já antes de começar as aulas, né, esses números N aí e 1 que indicam a quantidade mínima e a quantidade máxima, no caso, né, de ocorrências de uma instância daquelas entidades, né. No caso do livro lá, dá para perceber bem aqui, ó. Quando eu falo de autor e livro, a gente sabe que um autor pode escrever vários livros, pode ter vários livros dele, né? E um livro pode ser escrito por mais de um autor. Então a gente percebe bem aqui o caso da cardinalidade. Tá? Então isso é interessante vocês prestarem bem atenção na hora de modelar. Né? O empréstimo é realizado por um usuário, pode fazer vários empréstimos, mas aquele empréstimo específico ele é feito por um usuário só. Né? Então olhar cada relacionamento, cada entidade ali, e perceber essa diferença na hora de fazer a cardinalidade, tá? Lembrando que nós estamos fazendo aqui, nós estamos indicando a cardinalidade máxima só nesse diagrama.
Nós não indicamos a cardinalidade mínima. Assim, o que é mais necessário para depois, no momento de transformar isso em algo computacional, é a cardinalidade máxima. Então, a gente costuma indicar somente a máxima. Nada impede que vocês indiquem a mínima também, mas assim, o que a gente costuma pedir que vocês indiquem é a cardinalidade máxima. Que é o suficiente para entender ali, não, o problema. Realmente. Então, assim, com isso aqui a gente já consegue entender o problema, e quando nós saímos do modelo conceitual para o modelo modelo lógico e o modelo físico, já é suficiente para fazer essas passagens de níveis, né? Porque aqui nós estamos no modelo conceitual, né? Lembram que na aula passada nós falamos que nós temos 3 níveis, né? O nível mais alto é o modelo conceitual, depois nós vamos para o modelo lógico, que já é especificando mais esse modelo e resolvendo questões de tecnologia para esse modelo, e depois nós temos o modelo físico, onde realmente já está pensando em detalhes de tecnologia que vai ser usada para manter o banco de dados. Então, esse modelo já é suficiente para isso. Então, atributos, né? Então, como nós já vimos na aula passada, atributos são características que identificam a entidade. A entidade representa um conjunto de atributos. Então, lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que vocês tinham que analisar na hora de vocês fazerem a modelagem de vocês, se uma possível entidade candidata que vocês levantaram na hora da análise, ela possui atributos? Então, é a velha história. Não pode existir uma entidade sem atributos. Não tem razão de existir uma entidade sem atributos, porque você tem que ter uma descrição daquela entidade. Então, os dados propriamente ditos são os atributos, e um conjunto de dados é uma entidade. Então, isso que vocês têm que ficar bem claro para vocês no processo de modelagem. Então, os atributos podem ser simples, compostos, multivalorados, determinantes e derivados. Então, basicamente, na minha modelagem, eu tenho que ter o quê? A certeza que a minha entidade vai ter atributos simples e determinantes, que seriam o meu atributo-chave primário, meu possível atributo-chave primário. Compostos, multivalorados e derivados, nós vamos ver que a gente tem que resolver isso no processo de modelagem. Então, nós vamos ver hoje as técnicas para resolver quando nós nos depararmos com atributos compostos, multivalorados e derivados. Então, é bem importante que vocês entendam como resolver esses cenários. Então, atributo simples. Atributo simples é o que recebe um valor a cada ocorrência da entidade. Então, o atributo nome da entidade cliente. Um cliente só tem um nome. Ele pode ter o nome, dependendo de como eu modelar, eu posso pôr sobrenome, posso pôr nome social também, mas ele só tem um nome. Não existe uma pessoa com mais de um nome registrado. Então, isso aqui é um exemplo de um atributo simples. Para cada cliente, eu tenho um valor só para o atributo nome. Então, um atributo simples é exatamente isso. Para cada ocorrência de entidade, para cada vez que eu vou criar uma nova ocorrência de entidade, eu vou ter um valor único para aquele atributo. O atributo composto. Então, o atributo composto ele é formado por vários itens menores. Então, quando eu falo endereço, o endereço ele pode ser dividido em vários atributos,
por isso esse tipo de atributo é chamado composto. Então, por exemplo, o endereço ele tem logrador, ele tem cidade, ele tem número, ele tem estado, tem CEP, tem complemento. Então, a modelagem correta, quando eu falo em endereço, é dividir o meu endereço nesses atributos. Então, quando eu tenho um atributo composto, eu tenho que dividir os atributos que compõem esse atributo composto. Então, por exemplo, na minha entidade cliente, eu tenho que ter um atributo chamado logrador, eu tenho que ter um atributo chamado cidade, um atributo chamado número, estado, CEP e complemento. Então, é a maneira correta de eu modelar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque no momento que eu for buscar dados, fica mais fácil. Quando eu misturo dados, o meu processo de busca fica muito ruim. Então, por exemplo, digamos que eu estou modelando um sistema de um comércio eletrônico. Eu tenho um site lá, um portal lá regional de comércio eletrônico, eu tenho uma versão regional do Mercado Livre, mas eu tenho que controlar assim, quais cidades eu vendo bem e quais cidades que eu não estou vendendo tão bem. Para quê? Para fazer uma política, de repente, de marketing mais forte nas cidades que eu não vendo tão bem. Então, se o meu atributo cidade está misturado dentro do endereço, está com um negócio misturado dentro de um atributo único, eu fazer a busca de todos os clientes que pertençam, por exemplo, à cidade de Itapetininga, fica muito mais complexo. Até consigo fazer, mas isso vai aumentar muito a complexidade da minha busca. Então, a ideia é que cada dado, cada atributo de um atributo composto seja separado para que, no momento de busca, esse processo, a escrita da instrução dessa busca seja mais simples e que os resultados sejam mais corretos. Porque quando eu tenho muito dado misturado, eu posso ter problemas aí de não ter um resultado de busca tão exato. Pessoal, entenderam essa parte do atributo composto? Sim? Tranquilo, pessoal? Beleza. De boa também, né? Sossegado, não tem muito. É um... Aqui vai começar a surgir as dúvidas sempre quando faz o exercício prático, né? Exatamente. Multivalorado. Então, o multivalorado é quando eu possuo mais de um valor, né? Para cada ocorrência da entidade. Então, exemplo, uma pessoa pode ter mais de um número telefônico. Então, é indicado colocar-se um asterisco precedente no atributo. O atributo multivalorado serão tratados com mais detalhes na normalização de dados. Então, geralmente, um atributo multivalorado ele vai terminar se tornando uma entidade, certo? Com a relação 1 para n. Então, o lado do atributo multivalorado que virou entidade, então telefone virou entidade, ele vai ser o lado 1, ele vai ser o lado n e o lado do cliente vai ser 1. Então, o meu cliente vai mandar a chave primária dele para o telefone como chave estrangeira. Aí conforme nós formos modelando níveis mais próximos da computação, vocês vão perceber isso. Então, toda vez que eu dou de cara com atributo multivalorado, tenho em mente, sempre, 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 esse atributo multivalorado vai se tornar uma nova entidade. Ou, falando em nível mais de computacional, no nível mais físico, esse novo atributo vai se tornar uma tabela. Então, também é outra regra fixa. Não? Deu de cara com atributo multivalorado, então, um cliente pode ter
mais de um telefone. Um cliente pode ter mais de um endereço. Então, por exemplo, dependendo da minha relação de clientes, eu posso ter clientes que têm endereço residencial, comercial. Então, todo cenário que eu tiver atributo multivalorado, esse atributo multivalorado vai se tornar uma tabela. Mas o telefone atributo, se ele se tornou uma entidade, quais são os atributos do telefone? Os atributos do telefone podem ser o DDD, podem ser o número propriamente dito, pode ser o tipo de telefone, se ele é residencial, se ele é comercial, se ele é um celular, e pode ser, e vai ter uma chave primária para esse telefone. Então, além disso, ele vai receber a chave estrangeira lá do cliente. Então, vejam que, teoricamente, algo que parecia somente ser um atributo, eu consegui separar como entidade, eu consegui determinar atributos para essa nova entidade. Mas, cuidado, isso acontece em atributos multivalorados. Então, sempre tenham muito cuidado na hora de vocês criarem entidades, para vocês verem se realmente essas entidades têm atributos que a descrevam. Determinante. Então, determinante é o nosso famoso atributo que identifica de forma única cada ocorrência da entidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem um CPF, uma empresa tem um CNPJ, se eu tiver um cadastro de fornecedor, meu fornecedor pode ter um número um código dele. Na escola nós temos um número de matrícula, né? Ou um registro acadêmico e assim por diante. Então, algo que identifique cada um de maneira única. Então, no caso do IFE mesmo, vocês têm aí o prontuário, né? Então, o prontuário, cada pessoa do IFE tem um prontuário, esse prontuário é único, não existem duas pessoas com o mesmo número de prontuário. Então, se nós fôssemos modelar algo para cadastrar os alunos, uma chave primária seria, uma chave primária boa seria aí o número de prontuário. Então, aqui também dúvidas, pessoal? Tem aqui dúvidas? A Lívia perguntou ali se mostrar na modelagem. Depois vai ter exemplo, né, de o atributo na modelagem. Na modelagem, a gente não se preocupa tanto com os atributos na hora de fazer o diagrama lá, né? Fica aquelas bolinhas penduradas lá, fica meio poluído. Eu particularmente eu prefiro já começar a pensar em atributo em modelo conceitual, que daí a gente já está usando mais naquela forma mais parecida com tabela, né? Quando você conceitual, desculpe, modelo lógico, né? Porque no modelo conceitual fica um monte de bolinha pendurada lá e daí começa a ficar poluído. Tem hora que você não entende nada, né? Fica mais claro depois, né? Então, atributos derivados são aqueles atributos que são obtidos através de processamento de informação, né? Então, idade, tempo de locação, total de milhas locadas por clientes, outra coisa, valor total. Então, tudo que depende de cálculo. Então, tudo que depende de cálculo é um atributo derivado. Então, geralmente, nós não colocamos atributos derivados dentro da nossa entidade. O que nós fazemos? Nós colocamos os dados que permitam ser feito o cálculo para chegar ao valor do atributo derivado. Então, por exemplo, aqui tem no slide a idade, né? Então, a idade é o quê?
a data atual menos a data de nascimento. Então, o que vai existir dentro da minha entidade? Vai existir um atributo chamado data de nascimento. Daí, com o cálculo que eu faço via programação, eu vou chegar à idade atual. Por quê? Senão, o que vai acontecer? Todo ano eu vou ter que atualizar todos os clientes, né? Porque todo ano todo mundo faz aniversário, né? Então, já pensou? Eu tenho lá um cadastro de cliente com 10 mil clientes, todo ano eu tenho que atualizar os 10 mil clientes por causa da idade dele. Não é muito esperto, né? A ideia da informática é diminuir serviço e não aumentar, né? Então, por isso, a gente não usa atributo derivado. Outra coisa. Fiz um orçamento lá para alguém. Tem um determinado conjunto de produtos que tem cada um seu preço e as quantidades. Se houver reajuste de preço, se eu já coloquei um valor fixo de total da compra, aquele valor fixo não vai representar um reajuste de preço. Se eu modificar a quantidade de produtos comprados, a mesma coisa. Então, por isso, o total da compra também é um outro exemplo que eu obtenho via cálculo. Mas daí quando eu vou emitir a nota fiscal, eu tenho que preservar aquele valor. Então, quando eu tenho que preservar aquele valor, eu vou ter uma tabela. Antigamente, nós tínhamos uma tabela histórica dentro do banco de dados que era não normalizada, que você armazenava todos os valores da nota. Hoje, se usam outras tecnologias. Então, por exemplo, você pode usar uma outra tecnologia de banco de dados que é chamada de NoSQL. E daí, essa outra tecnologia, você consegue armazenar dados de uma outra maneira, ou de várias outras maneiras, dependendo da tecnologia que você está usando. Então, assim, o banco de dados também evoluiu muito. Tem muita coisa aí para se aprender dentro de banco de dados. A gente está dando um pontapé inicial para vocês aí. Então, para cada cenário, você pode ter com o melhor ferramenta um banco de dados SQL, né, ou SQL, ou banco de dados NoSQL, ou a combinação das duas tecnologias. Então, isso é bastante interessante. Mas no banco de dados, nos sistemas de banco de dados que nós estamos estudando baseado em SQL, atributos derivados não devem ser usados. Somente se vocês quiserem armazenar dados históricos, mas daí é uma outra questão aí de resolução de problema. Então, é construindo um DER, um diagrama, entidade e relacionamento. Então, o modelo precisa ser preciso e não ambíguo. Então, o que acontece? Eu tenho que entender o cenário da mesma maneira que quem construiu o DER entendeu aquele cenário. Então, o DER ele é uma ferramenta de comunicação e de validação do modelo. Então, por isso ele tem que ser bem claro, ele não pode ter usar palavras aí que possam dar múltiplos entendimentos. Outra coisa, você pode ter DERs diferentes, mas que são equivalentes. Então, às vezes, você mudou alguma coisa ali, mas se você for analisar a fundo, estão representando a mesma coisa. Então, outra coisa que nós temos que ter bem em mente, quando eu vou construir um DER, eu tenho que conhecer bem o cenário ou ter pessoas que conhecem bem o cenário o qual eu vou modelar. Por quê? Senão eu tenho uma visão parcial daquele cenário, vou fazer uma modelagem baseada numa visão parcial e muitas vezes essa modelagem não vai refletir a realidade e não vai resolver o meu problema. Então é muito importante que eu tenha essa visão ampla,
que eu tenho uma capacidade de comunicação muito boa. Por quê? Porque eu tenho que, muitas vezes, me comunicar com mais pessoas dentro daquele cenário para validar o que eu entendi daquele cenário no processo de modelagem. Então, comunicação é algo extremamente importante dentro da computação. Aquele profissional que existia lá antigamente, na década de 60, começo da década de 70, que ficava fechado numa salinha chamada CPD, com ar-condicionado quase congelando a sala, e o cara não conversava com ninguém, esse profissional não existe mais dentro da computação. O profissional hoje de computação é um cara que consegue dialogar com todo mundo. Por quê? Porque hoje resolve inúmeros cenários aí dos ambientes corporativos, do ambiente corporativo, de ambientes acadêmicos e de inúmeros outros ambientes, até de ambientes aí voltado a jogos. Então, por exemplo, desenvolver um jogo é somente pegar algo que eu acho legal e começar a programar? Não, desenvolver um jogo é todo um processo de roteiro, um processo de arte, um processo de entender o público que eu quero que jogue o meu jogo. Então, vejam que mesmo o jogo é um processo de comunicação muito forte. E modelagem de dados não é diferente disso. Você tem que ter uma habilidade de comunicação muito forte. Outra coisa, toda vez que nós construímos um diagrama entidade e relacionamento, nós vamos passar por um processo de transformação, processo de construção desse modelo. Muitas vezes eu vou fazer um modelo inicial, esse modelo inicial vai ser apresentado para um grupo de usuários-chave, que nós chamamos, né? E a partir das considerações desse grupo de usuários-chave, nós vamos fazer os devidos ajustes, vamos nos reunir de novo com eles, vamos validar esse novo modelo, e é um processo cíclico. Muitas vezes, o que acontece? Você pode ter novas necessidades aí encampadas dentro do seu projeto. Então, tudo isso ajuda você a chegar a um modelo melhor, um modelo mais aperfeiçoado. E também, você modelar é um processo de documentação do seu sistema. Então, depois, um dia, quando houver necessidade de manutenção do sistema, de outros ajustes no sistema no momento futuro, você tem como saber inicialmente como o sistema funciona, para, a partir desse funcionamento inicial, você ter condições de analisar. É possível mexer nesse modelo? É possível ajustar esse modelo? O que é possível de ser feito dentro do que está rodando como sistema. Então, é bastante importante o processo do DER, justamente pela questão tanto de ter um entendimento mais próximo da realidade, o modelo refletir a nossa realidade, e um processo de documentação de software também, para quê? Para as futuras manutenções. E software, como qualquer outro coisa que nós fazemos, tem manutenção. Então, um carro tem manutenção, uma edificação tem manutenção, um software tem manutenção e tem um tempo de vida também. Por quê? Porque em algum momento da existência desse software, ele já começa a não atender às necessidades do usuário. Então, quando se fala em tempo de vida do software, não é que o software morreu, nós vamos fazer um velório para ele. É que o software já não está mais atendendo às necessidades do usuário. Então, imagine vocês, sistemas operacionais. Então, vamos pegar o Windows. Se nós mostrássemos para vocês, acho que dá até um dia para a gente fazer, né, Anderson? Mostrar para eles o Windows 3.11, né? Sim. É bem... A diferença do que nós temos para hoje é muito
grande, né? É muito grande, é assim, anos-luz, né? É quase inacreditável para a gente que acompanhou essa mudança, né? Sim. Então vocês vão ver, o Windows 3.11 a gente consegue rodar numa máquina virtual, numa máquina mais antiga, o software está funcionando, mas vocês vão ver que ele não atende mais a necessidade de vocês. É a mesma coisa a questão dos smartphones. Os smartphones eles estão avançando também, e os sistemas operacionais estão avançando para atender às novas necessidades. Então, basicamente, o que nós fazemos dentro da análise? Nós fazemos um levantamento inicial, a partir desse levantamento inicial, nós geramos um modelo inicial, e esse modelo inicial, que é uma visão mais alto nível do que nós queremos resolver, vai sendo debatido, vai sendo ajustado, até nós chegarmos aí ao modelo definitivo, para que nós efetivamente tenhamos uma solução mais próxima da realidade e que resolva o nosso problema em questão. Nos outros anos do curso, o que nós fazíamos? Nós tínhamos uma avaliação integrada entre banco de dados e Web 2. Então, vocês, dentro de banco de dados, começavam a fazer o processo de desenvolvimento de uma base de dados para um sistema de comércio eletrônico, né? Então, desde o processo de levantamento dos requisitos, o que o sistema tem que fazer, quais são as necessidades do usuário do sistema de comércio eletrônico, até o desenvolvimento propriamente dito, a programação ter um sistema pronto. Então, esse processo a gente fez com os alunos dos anos anteriores. Para quê? Para dar uma visão real do que é um processo de modelagem. Então, nós vocês faziam um processo de modelagem inicial, a gente debatia esse modelo com vocês, a gente depois fazia um modelo mais preciso, fazia um modelo de consenso, para daí vocês começarem a evoluir nesse modelo de consenso, para depois começar efetivamente criar a base de dados no computador, no MySQL, e assim ia evoluindo. Esse ano nós vamos ainda analisar como nós vamos fazer isso. Nós vamos seguir essa mesma abordagem com um escopo um pouco menor, para que não sobrecarregue vocês, ou se a gente faz outro caminho. Mas a ideia de nós fazermos isso era dar uma visão bem real do que é um processo de desenvolvimento de sistema para vocês, onde as coisas não ocorrem de maneira separada. Então, a programação web é uma caixinha e o banco de dados é outra caixinha, uma isolada da outra. Não, isso ocorre tudo junto. Tudo são peças de um todo, que é a construção de um sistema. Então, nós gostaríamos que esse ano a gente conseguisse fazer da mesma maneira, mesmo que a gente reduza um pouco aí o escopo, para vocês terem essa experiência de desenvolvimento. Tanto que muitos alunos que se destacaram aí no processo de desenvolvimento terminaram participando da fábrica de software lá com o professor Danilo. Então, como que nós fazemos esse levantamento? Então, primeiro, nós vamos fazer um processo de análise, né? Então, o que seria análise? A análise seria conhecer um pouco o cenário, trabalhar junto com os clientes, levantar o que o cliente espera do sistema, entender um pouco
o que o cliente quer que o sistema resolva, entender o quanto o cliente está disposto a investir em tecnologia. Então, todo esse processo aí de análise não envolve somente banco de dados, envolve entender o problema como um todo, porque não adianta nada eu desenvolver um ônibus espacial, sendo que o meu cliente está disposto a investir aí num Fusca, né? Então, tudo isso eu tenho que entender também, o quanto o meu cliente está disposto, porque rodar um sistema, além do custo do desenvolvimento, do custo de implantação, você tem o custo de infraestrutura. Eu tenho a rede, eu tenho os servidores, eu tenho os equipamentos aí que vão rodar na ponta. Todos esses custos estão envolvidos aí no processo de desenvolvimento de sistema. Então, se eu desenvolvo um sistema mais robusto, consequentemente, eu vou ter aí o quê? Uma necessidade de hardwares e de infraestrutura mais robusta. E muitas vezes o cliente não está disposto a fazer esse tipo de investimento. Ou ele tem um problema que é extremamente simples, que não tem necessidade aí de fazer um sistema tão robusto, ou de implantar um sistema tão robusto. Porque muitas vezes, no mundo real, nós fazemos todo esse processo de análise, mas em vez de nós desenvolvermos uma solução do zero, muitas vezes nós vamos adaptar soluções existentes. Então, existem grandes sistemas de gerenciamento, de indústria e comércio, chamado ERP. Então, esses ERPs são sistemas altamente ajustáveis, né? E dependendo da necessidade do porte do cliente, você vai ajustar esse ERP para funcionar dentro desse cliente. Geralmente, nós usamos desenvolver quando você tem algo muito específico ou quando você tem algo que é menor e que o ERP começa a se tornar algo muito grande para atender a necessidade. Então, por isso, esse processo de análise é tão importante, para você entender todos esses detalhes aí no processo de desenvolvimento. Esse ano, se nós conseguirmos aí promover algumas palestras online, nós vamos trazer aqui alguns profissionais aí da área de sistemas aí, que trabalham com RP para dar um panorama para vocês aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é um RP e quais são os cenários que eles se aplicam. Então, aqui tem uma dica que nós já demos na aula passada, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer na hora de modelar é listar as entidades candidatas. Então, eu não preciso ser muito seletivo. Uma entidade, geralmente, ela pode corresponder, na maioria das vezes, ela é um substantivo, ela dá nome para alguma coisa, né? Então, cliente é um substantivo, produto é um substantivo, empréstimo é um substantivo, compra é um substantivo. Então, quando eu estou listando as minhas entidades candidatas, se eu olhar dentro do meu enunciado lá das minhas anotações, eu vou achar alguns substantivos significativos aí dentro do meu cenário. E eu tenho algumas perguntas aqui úteis, né? Que coisas são trabalhadas? Então, dentro da minha entidade produto, eu tenho lá uma série de dados, um conjunto de nome de produto, de data de validade, de peso, de medida que eu vou trabalhar dentro desse produto. Eu tenho meu cliente ele vai fazer
compras, ele vai fazer vendas, ele vai fazer pedidos. Então, são operações que podem estar que essa entidade pode estar envolvida. A minha entidade pode ser identificada por um número, por um código. Então o meu cliente pode ser identificado por CPF, o meu produto pode ter código do produto. Minha compra eu posso pôr com o número da nota fiscal. Atributos. Eu tenho características relevantes ao meu cenário. Então, no meu cliente eu tenho nome, eu tenho endereço, eu tenho CPF, eu tenho RG, tenho uma série de atributos aí que são relevantes e pertinentes. Então, por exemplo, num cliente de uma loja, para mim é relevante eu saber o peso do cliente e a altura do cliente? Não. Mas se esse mesmo cliente for num consultório médico, é relevante eu saber o peso e a altura desse cliente? Com certeza. Então vejam que os atributos relevantes mudam muito conforme o cenário. O que vai determinar quais atributos são relevantes para mim ou não é o meu cenário de modelagem. Esse atributo pode assumir uma forma de uma tabela? Então, imagine uma tabela assim, onde eu tenho a minha entidade, é o nome da minha tabela, os atributos são os campos e os dados são os meus valores. Então, pensem assim no Excel. Digamos que eu criei um documento novo no Excel, chamado clientes. A primeira linha de células, eu vou pôr os meus atributos, nome, telefone, endereço, e assim sucessivamente. E as linhas de baixo, para cada coluna eu vou pôr. Então, na coluna nome eu vou ter todos os nomes. Na coluna telefone eu vou ter os telefones relativos, e assim sucessivamente. Dá para fazer algo com a cara de Excel. Então, se isso der para fazer algo com a cara de Excel, dá para falar que isso é uma tabela. Dá para dizer que isso é um atributo. É um componente externo. Então, recibo, fatura, nota fiscal. Então, se forem documentos, forem indicarem operações, com certeza isso vai ser um atributo. Tem um significado próprio? Então, por exemplo, o meu cliente tem um significado, minha venda tem um significado, meu produto tem um significado, meu fornecedor tem um significado. Então, dentro do meu contexto, né, ele tem lá em tudo que ele está envolvido, ele é importante dentro daquele contexto. Então, ele é uma entidade. E qual a entidade principal do contexto? Então, a entidade principal do contexto é a minha finalidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de vendas, minha principal finalidade é controlar meus orçamentos e minhas vendas. Então, minhas principais entidades seriam tudo que tivesse ligado à operação de venda. Então, a própria entidade de venda, a própria entidade vendedor, todas as entidades que orbitam em torno da minha operação. Se eu quero fazer um sistema de venda, tudo que orbitar em torno do meu sistema de venda vai ser a entidade principal dentro desse contexto. Por que eu tenho que responder essa pergunta? Porque muitas vezes, na hora de eu ajustar o tamanho do meu sistema, então, eu pensei num sistema que vai fazer um monte de coisa, mas eu quero resolver, por enquanto, só o meu controle de venda. Então, aí eu tenho que saber quais são as entidades principais dentro desse contexto para eu realmente modelar resolver só
essa parte, não resolveram todo, porque quando vocês pensam num sistema de indústria, ele não tem só vendas, ele tem RH, ele tem estoque, ele tem produção, ele tem um monte de operações que ocorrem dentro da indústria que ele está resolvendo. E muitas vezes a indústria ela vai implantando os sistemas de maneira parcial. Então, meu sistema mais crítico é controlar sistema de venda, até porque hoje eu tenho que emitir nota fiscal eletrônica. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é o sistema de venda. Ah, legal. Ah, mas meu RH também já está ficando muito complexo porque eu tenho muito funcionário. Então, tem que começar a resolver questões aí de RH, de departamento pessoal. Então, vou resolver implantar aquela parte lá do departamento pessoal. Então, vejam que eu tenho vários contextos dentro de uma indústria e cada um deles podem ser resolvido de maneira separada. Então, por isso, eu tenho que entender bem quais são as entidades dentro daquele contexto. Então, as dicas, né? Substantivos que não possuem atributos podem ser atributos de outra entidade. Então, de repente, um substantivo aí, ou não ser atributo de entidade nenhuma. Ele está ali, você pegou aquele substantivo, mas ele não tem muito sentido ali de estar dentro daquele contexto de modelagem. Adjetivos colocados pelos usuários indicam geralmente entidades. Então, quando o usuário está descrevendo alguma coisa, por exemplo, ele está descrevendo as informações que ele precisa do cliente, a informação que ele precisa do produto, a informação que ele precisa na venda, a informação que ele precisa no pedido, isso aí indica para vocês aí que ele está descrevendo os atributos de uma entidade. Verbos indicam prováveis relacionamentos. Então, quando um atributo interage com o outro, ele vai interagir através de uma ação. Então, por isso, nós colocamos que verbo provavelmente indicam relacionamentos. Advérbios temporais indicam prováveis atributos de relacionamento. Nós, eu e o professor Anderson, a gente não costuma usar relacionamento ter atributo. A gente evita esse tipo de coisa. A gente já, quando detecta que um provável relacionamento pode ter um atributo, a gente já modela como entidade para ficar mais claro. Mas se vocês olharem exemplos de diagrama entidade e relacionamento, vocês vão ver diagramas que aceitam esse tipo de modelagem. Certo? Então, e por fim, o que nós vamos ver aqui? Procure sempre visualizar qual é a entidade principal do seu contexto de análise. Então, por quê? Para você ver que o que precisa estar em torno dela. Então, se minha principal entidade é venda, o que precisa estar em torno dela no meu cenário é os produtos, o cliente, o vendedor e assim por diante. Então, com a lista das entidades candidatas, nós temos que analisar algumas coisas também. Então, vejam que o processo de modelagem ele é um processo de refino, né? Então, um dos refinos que nós vamos ver é as entidades redundantes aqui. Se duas entidades representarem a mesma informação, na verdade, nós estamos precisando melhorar aí a nossa modelagem. Então, nós precisamos ajustar, porque eu não posso ter aí um sistema
duas entidades que tenham basicamente os mesmos atributos, os mesmos dados. Então, no caso aqui, um sistema bancário, cliente e usuário. Então, eu posso ter aí um processo onde eu vou ter os dados gerais, que nós vamos ver, e o usuário. Esse usuário ele pode ser cliente ou ele pode ser funcionário. Então, isso aí é um processo de modelagem que a gente chama de generalização e especialização. Isso aí nós vamos ver aí no decorrer do curso. E quando eu tenho um conjunto de atributos que podem ser usados em um determinado cenário e um conjunto de atributos que podem ser usados em outro determinado cenário com acrescentando atributos específicos, nós podemos construir esse modelo. Então, entidades redundantes, nós resolvemos aí com o processo de especialização e generalização. Nós vamos ver mais à frente. Entidades irrelevantes. Então, eu estou guardando aí dados que não me interessam dentro daquele contexto. Então, aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes eu tenho que olhar o contexto para ver o que realmente eu preciso resolver naquele contexto. Muitas vezes, num sistema de vendas, eu quero somente controlar a venda, não estou nem muito interessado em estoque, entrada e saída de mercadoria. Eu ter fornecedor, para mim, não vai ser muito relevante naquele cenário. Então, no exemplo do slide aqui, em um sistema acadêmico, entidade funcionário pode ou não ser relevante dependendo do que eu quero controlar. Então, eu quero somente controlar nota e falta dos alunos. Eu preciso de uma entidade funcionário? Depende. Se eu for analisar somente parte dos meus funcionários como professores, eu até preciso. Se eu tiver um sistema que simplesmente eu vou controlar nota e falta e não vou nem indicar qual professor aplicou a disciplina, eu já não preciso. Então, vejam que cada cenário me proporciona o que é relevante ou não. Então, entidade vaga. Então, entidade que não descreve muito bem o que ela quer cuidar. Então, por exemplo, no sistema bancário, rede. Por que rede pode ser vaga? Porque eu não estou deixando claro se é a minha rede de agências, então a agência daquele determinado banco, ou se é a rede bancária brasileira. Então, a rede bancária brasileira, você tem o Banco do Brasil, Nossa Caixa, Itaú, Bradesco, tem vários bancos. Isso é a rede bancária brasileira. Mas eu quero, por exemplo, representar a rede de agências. Então, eu quero saber o número de uma determinada agência, eu quero saber o número da agência do Banco do Brasil de Itapetininga, ou das agências do Banco do Brasil de Itapetininga, porque Itapetininga tem duas agências do Banco do Brasil. Então, vejam que eu tenho que deixar muito claro o que cada entidade vai fazer, o que cada entidade vai armazenar e o que cada entidade vai representar dentro do meu modelo. Então, isso é muito importante, certo? Anderson, quer complementar mais um pouco aí para nós? Acho que é isso mesmo, pessoal, sobre as entidades, né, como eles falaram, como o professor Lito comentou, né? E tomar cuidado na hora de modelar, né, na hora de vocês organizarem isso e pensar. Eu acho que igual já hoje a Keren, acho que a Keren, não foi a Keren, lembra quem que perguntou de confundir às vezes o atributo com a entidade, né? Na hora de modelar,
o que era atributo, deixar como entidade, e daí é isso com a prática, né? A gente vai, conforme vai modelando, a gente vai pegando e percebendo, né, que tal item faz parte da entidade. Daí a gente percebe que não, ele não é uma entidade, ele é um atributo da entidade. Então acho que isso é com o tempo, né? Com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? E analisando os vários tipos de atributos que a gente viu hoje, né? Multivalorado, composto e todos eles, e perceber aonde a gente vai encaixar, né? Cada um dos itens. Modelagem é prática, né? Não tem outro remédio. Tem que. Só vai aprender fazendo mesmo, né? Pegar os exercícios e tentar fazer. Tanto que nós vamos subir mais um conjunto de exercício hoje para eles, né? No Moodle lá, para eles modelarem e mandarem para nós a resposta. Então, nós vamos deixar para vocês uma série de exercícios, né, de modelagem. Então, vão dar modelos pequenos, não são modelos muito grandes, mas para que vocês treinem realmente essa sensibilidade, né? Então, imagine que modelar é um processo de sensibilidade. Você começar a partir do tempo, enxergar as estruturas que estão envolvidas num determinado cenário. Pessoal, dúvidas? Beleza, pessoal? Não? Beleza. Ó, lembrando que a gente tem, se tiverem alguma dúvida, entre em contato, tá? Igual aconteceu lá igual a Ana Laura e a Pietra entraram em contato, daí a gente faz a explicação, mostra novamente, tá? O Job tem uma dúvida. Bom dia, professores. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da hora de, como está falando da definição de entidade, eu vi que no exemplo na resolução do último exercício mandado no Moodle, os senhores utilizaram muito verbo para, digamos, livro, tem, exemplar, realiza, possui. Isso como pode ser aplicado igual nas entidades do substantivo? Sim. Então, a minha entidade geralmente é um substantivo. É um substantivo que tem adjetivos para descrevê-la. Então, pensem dessa maneira. Meu relacionamento é uma interação entre entidades. Uma interação entre entidades, geralmente, é um verbo. Esses são os relacionamentos, né? Os verbos utilizados. E se você olhar o modelo que nós subimos lá, você concorda que é aquilo que acontece na biblioteca? Verdade. Nós não estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de operações que acontecem na biblioteca? Sim. Então, assim, quando você estiver modelando, se preocupe em descrever as operações. Não se preocupe com a tecnologia. Ok, professor. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Dúvidas, pessoal? Então, nós vamos encerrar.